Olá, sejam muito bem-vindos ao GaiaCast, o podcast aqui da rede network do Gaia. Eu sou a Lê e hoje eu recebo uma convidada que tem uma história de superação muito forte, mas que também ela tem uma visão muito interessante sobre vendas e crescimento de empresas. E para falar sobre isso nesse episódio baita especial, tá aqui comigo a Beatriz Reis. Seja muito bem-vinda, Obrigada, Beatriz. obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Se apresenta pro pessoal do GaiaCast. Quem é a Beatriz? Beatriz Reis é natural do Rio de Janeiro, mas mora em Santa Catarina já há 8 anos, então já tem um lado aí peixeiro. Formada em administração pública pela UDESC, com MBA avançado em vendas e gestão de equipe de alta performance e sócia proprietária da BRB Consultoria. Ai, olha que mulher chique que tá aqui com a gente hoje. Até falei pra ela antes da gente começar a gravação que o look dela estava muito lindo. Ai, obrigada. Imagina. E olha só, você já falou pra mim que você é carioca. O Sim. que fez, então, você sair do Rio, da cidade maravilhosa, pra Santa Catarina, outra cidade maravilhosa? É uma mudança baita radical, né? Muito radical, mas foi guiada na busca por qualidade de vida, né. Eu sou natural da Baixada Fluminense, então é uma região periférica do Rio de Janeiro, com pessoas maravilhosas, mas é tudo muito distante, tudo muito difícil. Então me mudar para o litoral catarinense foi em busca desse equilíbrio entre melhores condições de trabalho e o lazer, curtir também com mais tranquilidade. Uhum. Daí veio só você? Como foi? Então, no início era só eu e os meus cachorros, né. E aí depois, agora eu já sou casada, mas conheci ele aqui já em Santa Catarina. E como foi esse recomeço, assim? Eu imagino que foi difícil, né? É, recomeços são sempre desafiadores, né. Então foi bem complicado. No início até acho que a maioria das pessoas não sabem, mas eu cheguei a dormir um tempo no pátio de uma igreja. Então um casal de pastores me receberam em Barra Velha, e durante o dia eu cuidava da bebezinha deles para eles trabalharem, e à noite eu dormia no quartinho que era de tapume, e eles colocaram um colchão, que do dia de culto era onde as crianças ficavam, né, para os pais assistirem o culto. Então eu fiquei por um período ali até conseguir me mudar para Itajaí, para um apartamentozinho ali, onde eu segui minha vida e tô aqui desde então. Então você dormia. Meu Deus, Bia. E assim, eu Exatamente. acredito que foi um momento muito específico de dificuldade, assim. Como foi? Eu imagino que teve a dificuldade financeira, emocional. Como foi, assim, pra ti? Tudo envolvido, né, porque eu tinha uma pequena reserva financeira de um carro que eu vendi lá no Rio de Janeiro para poder me manter aqui durante um tempo. Então, quando eu me mudei para esse apartamento, eu fui numa loja de móveis usados, e como a grana era pequena, eu só comprei o essencial do essencial, né, o fogão que eu comprei já devia ter uns 40 anos de existência. O fogão velha guarda. Mas estava lá firme e forte. E, por exemplo, eu não comprei cama nem colchão, porque não era uma prioridade. Então cheguei a dormir no edredom, na cobertinha, assim, durante algum tempo, até conseguir ali me levantar, né. E atrelado a isso, um diagnóstico de uma doença autoimune desde os meus 16 anos. Então, além do desafio financeiro, tinha o desafio com a saúde, o desafio emocional, porque as pessoas falavam: "Meu Deus, você está cavando sua própria cova, né, como você vai se virar sozinha aí em outro estado?". E eu venho administrando já todos esses anos, né, faço tratamento com medicações de alto custo, é uma doença degenerativa, então não tem cura, né, uma autoimune que atinge os rins, mas, eu consigo viver muito bem, né, às vezes até melhor do que quem não tem nenhuma questão de saúde. E, por curiosidade, o nome da doença é glomeruloesclerose segmentar e focal. É uma doença rara, é muito difícil o diagnóstico, então vale a pena também as pessoas ficarem atentas a todo e qualquer sintoma relacionado à saúde. E como foi que você superou esse momento, assim? Você fez alguma coisa? Você buscou alguma coisa? A gente sempre recorre pra algum lugar, porque eu fiquei assim, meu Deus! Sim. Eu tenho muita fé em Deus, né, principalmente, mas eu acho que, antes de tudo, eu venci na minha mente, assim, para conseguir continuar, né, porque no início parece um diagnóstico de fracasso, parece que você está sentenciada a não dar certo, mas quando tu muda isso na tua mente, tu vê como uma oportunidade de fazer algo, de contrariar estatísticas, é da onde eu tirava força, e tiro até hoje. Então eu lembro que por uns 5 anos, mais ou menos, eu não tinha TV dentro da minha casa. E no lugar, na sala onde precisava ter uma televisão, tinha um quadro onde eu anotava todas as minhas metas anuais. E eu cumpria rigorosamente todas elas. E se as pessoas queriam 100% para realizar algo,
eu precisava querer 200%, me dedicar 200%, porque fazer a mesma coisa que as outras pessoas não era suficiente, porque eu tinha uma condição de saúde, né? Então, eu vencia na minha mente primeiro e depois, de dentro para fora, eu ia seguir ali superando os desafios. E você, então, deu pra entender que você se colocava ali e falava assim, eu posso. Você mesmo se ajudou, Sim, né, nesse momento. exatamente. E hoje você pensa que você tem uma vida muito boa? Eu, assim, me sinto extremamente abençoada, né. Tem pessoas que acham que por eu ter passado por essas questões, né, e ter essa questão de saúde, acho que eu vou reclamar ou vou ter me sentir amaldiçoada de alguma forma, muito pelo contrário, assim. E eu viajo bastante, adoro viajar, eu gosto de proporcionar bons momentos para as pessoas que eu amo, então hoje eu tenho uma vida muito equilibrada, tanto financeiramente, tanto em todas as outras áreas, né. E nesse meio, apareceu sua empresa? Sim. Como foi que aconteceu? Como foi que você começou a ter a consultoria comercial? Então, na verdade, eu sempre trabalhei com vendas, né, Aham. desde antes, lá no Rio de Janeiro, uma venda mais informal, desde a adolescência eu já trabalho. E depois, quando vim para Santa Catarina, eu cheguei a vender doces na rua, eu vendi bijuterias, eu fazia ali, às vezes, um extra do emprego fixo, depois que eu consegui um emprego fixo, e sempre relacionado com vendas. Só que eu via meio que algo muito repetitivo, que era as pessoas empreendendo na força bruta. Ah, não, eu vou abrir uma empresa, eu sou bom em algo específico e eu vou fazer dar certo. Só que nem sempre é o suficiente. Então, eu vim seguindo esse ciclo durante um tempo, até meus 25 anos ali, de o sonho de empreender e vender de qualquer forma. E depois eu entendi que não era bem assim, que era necessário ter uma profissionalização, ter processo, ter ferramentas para que você, de fato, consiga consolidar e escalar uma empresa. Então, a consultoria comercial surgiu justamente com esse propósito de ajudar empresas a saírem desse ciclo, entenderem a importância das vendas e irem para um outro patamar. Não é só vender, né? Tem que Não. ter muita coisa atrás da venda. Sim, são muitos processos e estratégias envolvidos. Então, e o teu trabalho da consultoria comercial na prática, como é que é? Como é que você pode explicar para o pessoal do GaiaCast? Então, a gente começa com uma lógica processual, independente se você vai vender através do marketing, ou se você vai receber indicação, ou se você vai fazer uma busca ativa, tu precisa ter um processo comercial bem definido e personalizado para a tua empresa, para o teu negócio, né? Eu brinco que não é uma fórmula de bolo pronta, precisa ser pensado e que faça sentido para você. E a partir dali, a gente faz implementação, por exemplo, no CRM, que é uma ferramenta para gerenciar essas oportunidades e não abandonar nenhuma possível venda no meio do caminho. Atrelado a isso, tem outras ferramentas para otimizar o tempo que a gente pode estar implementando para ajudar empresas a escalarem, diminuir o processo manual de venda e aumentar, otimizar toda uma operação. E muito treinamento, porque o treinamento é contínuo. Para gestor, para vendedor, para pré-vendedor, todos os envolvidos precisam obrigatoriamente sempre estar atualizados, porque às vezes uma abordagem que funcionou há um ano atrás não é a mesma que vai funcionar agora. Então é interessante esse aprendizado contínuo. E você dá esse apoio o tempo. Sim, desde a parte da estruturação inicial para a empresa que não tem nada e precisa definir um processo, implementar ferramenta, até para aquelas que já têm um processo definido, mas querem escalar. Ou Uhum. seja, sozinhos elas chegaram até certo ponto e agora elas precisam de uma ajuda profissional para ultrapassar aquele limite de faturamento, por exemplo. Então, eu entro com estratégias, são momentos diferentes, mas a gente consegue acompanhar e entregar resultados para ambas as empresas. Nossa, que incrível. E Bem eu, bacana. por exemplo, é uma dúvida de muita gente, eu acho que tá escutando. Eu preciso ser um empresário grande, uma empresa pequena ou não? Pode ser qualquer. Não, 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 não. Muito pelo contrário, a empresa, independente do tamanho, ela precisa ter uma mentalidade de grandeza, como se ela fosse franquear um dia. E a gente não franquia intuição, a gente não franquia improviso, a gente franquia processo. Precisa ter um padrão. Então, se desde o início o empresário entende essa importância e já executa dessa forma, ele vai avançar muito mais rápido e vai chegar em níveis muito mais altos do que se ele não tiver essa conscientização. É importante, né, ter na mente tudo claro para poder. E aí, Sim. você acha que a empresa, quando ela não se importa nessa estruturação da venda, tem alguma consequência?
Infelizmente, 60% das empresas no Brasil abrem e fecham dentro de 5 anos. E muitos empresários que não abrem a mente para se conscientizar sobre a importância de profissionalizar vendas, ele acaba entrando para essa estatística. Então, é importante, e tem muita empresa que não chega a fechar as portas, mas ela anda de lado, ou seja, ela fica muitos anos travada no mesmo faturamento. De toda forma, ela também está perdendo, porque enquanto ela está ali andando de lado, o concorrente dela vai subir, subir, até chegar ao ponto de absorver os clientes dela também. Uhum. E assim, sobre a questão ali das empresas, você pode falar, já que você já dá consultoria, quanto tempo você já tá dando? Então, com a minha própria empresa, eu tenho 3 anos de CNPJ, mas eu Aham. trabalho com vendas já há 10 anos. Eu boto a tempo nisso. Então eu passei na pele o que os vendedores enfrentam na linha de frente, né? Eu sei exatamente como é lidar com os desafios e as metas. Com o coração acelerado, com ansiedade. Sim, exatamente. E você pode contar um pouquinho pra gente uma empresa, assim, que você já esteve no processo e o que aconteceu com ela? Claro, posso sim. Tem vários casos de diferentes formatos, mas uma que eu gosto bastante é que a empresa só vivia de venda através do dono, o proprietário, e tinha representantes externos. Esse caso é bem delicado, porque quando tem representante externo, geralmente as comissões pagas são muito agressivas, são muito altas para manter aquele representante, e você não tem controle nenhum. Você está refém. A tua venda está refém de alguém que não está dentro da empresa. Você não sabe se o que ele está fazendo é bom ou é ruim, se ele está no limite que ele poderia de fato entregar. Tu não tem dados para analisar onde está travando ou o que pode melhorar. Então, eu trouxe todo esse processo educacional para o proprietário. Mostrei que se ele quisesse escalar, teria que ser algo além dele, além de representantes externos, e a gente trouxe o processo para dentro da empresa. Então, fizemos toda a implementação do processo no CRM, contratamos pré-vendedor para fazer prospecção ativa e vendedor para fazer os fechamentos, as negociações, e no processo ali de 6 meses de acompanhamento, ele conseguiu aumentar a taxa de conversão do funil de 5% para 20%. Ou seja, 20% das pessoas que eles contactavam avançavam e convertiam em venda até o final. E isso dá 15% a mais de faturamento em 6 meses, né? Um faturamento mensal. Sendo que nos 4 anos anteriores ele faturava o mesmo valor. Estava estagnado. Estava estagnado. Então, em 6 meses que ele decidiu investir no próprio negócio dele, dar um passo a mais, ele já teve um retorno maior do que nos anos anteriores. E esse processo ele é replicável, ou seja, todo vendedor que ele contratar, ele pode ensinar o mesmo processo e vai validar, vai funcionar, e ele pode escalar. Ou seja, dentro desse processo, ele adequa, ele coloca mais estratégias mais atualizadas de acordo com o tamanho que ele for crescendo. Então, agora eu quero tráfego pago, agora eu quero investir em marketplace. Ele consegue atrelar e ampliar canais de vendas. Então, o céu é o limite. Ai, que legal! Eu achei o máximo. Até me veio uma dúvida. Muita gente, eu acho que muitos empresários têm essa noção, ainda mais quando a empresa é só, por exemplo, é o dono que faz o comercial, mas tem aquela visão de que o comercial tem que fazer do começo ao fim. Como é esse pensamento? Tá certo? Tá errado? Não tá? Então, tem muita empresa que ainda vende com esse modelo tradicional, digamos, né? Que o vendedor faz de ponta a ponta, só que a gente brinca assim, ó, que quem faz tudo não faz nada direito. E com o vendedor é a mesma coisa, porque se ele está prospectando, ele está deixando de fazer um acompanhamento com um possível cliente, ele está deixando de fazer assinatura de contrato. Ele não tem como fazer tudo, gerenciar todas as etapas ao mesmo tempo. Então, o cenário ideal é que tenha um pré-vendedor para fazer a prospecção fria, fazer atendimento inbound até o momento do agendamento da reunião e confirmação. E a partir da reunião, para agregar valor, para converter aquele cliente para as próximas etapas, aí sim já é um papel do vendedor, um closer, um fechador de negócio. É o closer, famoso closer que chama, Isso, né? Eu tava vendo muito um bate-papo sobre isso, que é realmente hoje, se uma empresa ela tem uma pessoa que tá com prospecção e um closer, é totalmente diferente. É totalmente Até diferente. essa questão do acompanhamento seria com closer também, ou não? Então, aí tem empresas que já separam também, por exemplo, para um pós-venda. Então, depois que fechou a venda, você tem um profissional para entender se a experiência do cliente está sendo bacana, se está sendo correspondido
garantido, o que foi prometido para ele na venda se está sendo entregue. Então, tudo é uma questão também de possibilidade da empresa, né, até de potencial de investimento mesmo naquele momento. Mas quanto mais definido forem as responsabilidades, com prazos, tarefas, cada um saber exatamente o que precisa ser feito, o processo ele fica muito mais fluido. E isso também influencia muito na satisfação do cliente. Então, a possibilidade dele comprar de novo da mesma empresa é maior. E aí o teu CAC diminui, porque não é um esforço para trazer um novo cliente. Já é alguém que está dentro de casa, que você conquistou a confiança e você está vendendo de novo para a mesma pessoa. Isso também é uma estratégia de venda. É a famosa retenção, né? Sim, A famosa exatamente. Não é retenção. só atrair, tem que converter e reter. E você, nesses teus 10 anos de experiência, já viu muita empresa que é tradicional, assim, que tem um pouco de medo, assim, de seguir para esse tipo de modelo? Eu acho que acontece muito ainda. A maioria, né? A maioria ainda tem esse pensamento muito tradicional. Eles acham que separar um pré-venda e um venda é aumento de custo, mas eles não conseguem visualizar o retorno que eles vão ter sobre esse investimento. E às vezes é num espaço de tempo muito menor do que eles imaginavam. O custo invisível, o custo oculto de não tomar uma decisão de melhorar o processo de venda, às vezes é muito maior do que contratar, por exemplo, um pré-vendedor. Então, ter esse olhar estratégico, né, além da previsibilidade que você vai ganhar quando você tem um processo e os dados bem definidos, te leva para outro nível, né? Então, eu brinco que não é nem só querer ou poder financeiramente, é você ter a maturidade de empreendedor mesmo, de saber, bom, eu preciso passar dessa fase e dessa fase eu não passo na força bruta, né? Eu preciso de ajuda e de uma ajuda profissional. E você já consegue contar pra gente um caso, assim, de alguém que, talvez, tô perguntando, se tipo assim, ele não queria aceitar o pessoal não queria aceitar por nada, porque estava acostumado com aquilo, e você foi lá, mostrou, já aconteceu? Sim, direto, quase todo dia, na verdade. Todos os dias é um leão. Mas eu tenho um caso bem interessante, que inclusive é uma empresa, um cliente que eu gosto muito, que é uma madeireira que já existe há 60 anos. Já está na terceira geração. Então, pensa uma empresa tão tradicional, consolidada, com inúmeros funcionários, como seria a visão deles sobre processos e ferramentas comerciais? Não, sempre vendi assim, sempre deu certo, eu sustentei todas as gerações dessa forma e vai funcionar. E eles faturam muito, só que essa geração atual de diretoria entendeu que, beleza, eu faturo muito, mas eu quero faturar 3 vezes mais. E da forma, o método que a gente já utiliza há 60 anos não é mais suficiente. Eu preciso me modernizar, eu preciso me organizar. Então, foi um processo de educação, né? Até que chegou a um ponto que a gente avançou e é meu cliente ativo até hoje. Então, a gente faz, assim, um trabalho extremamente legal, né? Com várias frentes, várias diversificações de canais. E ele já colheu ótimos resultados, assim, do último ano para cá. As vendas já alavancaram muito. O desafio hoje é conseguir dar conta de todos os atendimentos que chegam. Cresceu tanto que ele não tá nem conseguindo mais. Então a gente está trazendo muita automação, né, para o atendimento dele, para conseguir dar vazão ali em todo mundo que chega pedindo orçamento. Essa questão da automação tá muito alta também. Você usa muito da Sim. tecnologia, eu acho que da própria inteligência artificial também, que a gente escuta falando, né? E tem gente que não sabe usar a inteligência artificial, né? Mas como é que a Sim. gente pode. A IA, a automação, não é mais uma promessa, ela é o presente, né? E a empresa que não se modernizar, ela vai ficar para trás, não tem jeito. E a mesma coisa o profissional, não é que a IA vai substituir o humano, mas o profissional que não souber utilizar a IA vai ser substituído por um que saiba. Então, eu já ofereço essa possibilidade para os meus clientes, não é uma obrigatoriedade, né? Dependendo da empresa, ela não está no momento de fazer uma implementação de IA, mas algumas sim. Então, otimiza atendimento, já faz uma qualificação automática para quando chegar para o vendedor já ter todas as respostas que ele precisa saber para dar continuidade naquele atendimento. Então, não é ser algo 100% robotizado, mas também não ser algo 100% humanizado ou manual, porque senão você não vai escalar. Até porque acaba atrasando muitos processos que às vezes, igual como você falou, a pessoa que sabe usar aquilo ao seu favor, ela vai longe. Sim, principalmente para tarefas que são muito repetitivas
e consomem um tempo do dia operacional desnecessário, porque se tu terceiriza essa atividade para uma IA, por exemplo, você tem mais tempo liberado para olhar para a parte estratégica. E é o estratégico que muda o jogo, é o estratégico que faz você abrir novas possibilidades, ter uma visão de te levar em algo que às vezes as outras empresas do mesmo segmento não visualizaram ainda, né? Então é importante ter essa conscientização, sim. Ai, que legal. E aí a gente falou da inteligência artificial e tudo mais. E durante ali a parte da consultoria comercial, existem pontos que são muito específicos de ver durante a conversa? Assim, tipo, quando você tá conversando com o cliente ali pra fechar, o que que você analisa ali pra você ver, essa parte aqui. Então, na verdade, eu sempre proponho um diagnóstico comercial para início de conversa. Esse diagnóstico eu até posso fazer de forma gratuita, independente se é meu cliente ou não, para entender o cenário atual da empresa e já pensar no cenário ideal. Então, nesse bate-papo, eu já vou fazendo anotações. Olha, hoje você está dessa forma, mas você poderia estar dessa forma se a gente melhorar isso, isso e isso. Então, no final da conversa, eu entrego um plano de ação. Se você quiser contratar consultoria, eu vou fazer tudo isso para ti. Se você não quiser, tu já tem aqui exatamente os pontos de melhoria que, se você fizer nos próximos meses, você vai ter melhores resultados. Então, já é algo, já é uma prática que eu tenho, tanto para abrir a mente dos empresários em relação aos pontos de melhoria, porque às vezes eles sabem que está ruim, mas eles não sabem o que está errado. É verdade. Não sabe onde Ou tá o não, erro, né? não sabem, ou não querem reconhecer. Então, quando a gente coloca isso ali certinho anotado, ele fala, pô, realmente, eu preciso organizar, eu preciso parar de perder atendimento, eu preciso parar de descredibilizar o meu atendimento da minha empresa com os leads que chegam. Então, tem esse processo aí de reflexão e eles têm um material já de plano de ação, né? E quanto tempo mais ou menos dura, assim, a consultoria? É, tipo, por um tempo? É full time? Como é que É, funciona? legal. Eu tô curiosa. Então, esse diagnóstico que eu comentei que eu faço é uma conversa inicial, não é a consultoria ainda. Uhum. Então, a gente tem uma média de 30 minutos a 60 minutos. Isso, quem quiser conversar comigo, já disponibilizo aí Já para sabe, vocês tá? aproveitarem. Já a parte da consultoria em si, eu trabalho com 3 formatos. Eu tenho um formato que ele é 100% personalizado. Quando o cliente fala, eu quero uma plataforma de mensageria, eu quero que você configure o bot para mim de acordo com as perguntas de qualificação, de acordo com o meu público. Então, eu entro 100% na operação dele, entendo todo o processo de vendas, a forma como já acontece e coloco isso no processo de vendas e executo ali num prazo de acordo com a complexidade do projeto. Então, esse personalizado, o valor também é personalizado. Fora isso, eu tenho possibilidades de contrato mensal para acompanhamento semanal e acompanhamento quinzenal. Então, o que eu falo? Para uma implementação de processo, uma estruturação, são no mínimo 3 meses de acompanhamento, porque menos tempo do que isso, não vou conseguir entregar o resultado. Eu não vou conseguir entregar um playbook comercial pronto, que é um processo manual ali documentado de tudo o que foi feito. Então, esse é um tempo mínimo. A partir disso, no contrato mensal, o cliente escolhe se ele quer continuar ou não. Porque se ele continuar, a gente vai continuar aprimorando o que já foi feito. A gente vai olhar para a escala, a gente vai olhar para novas estratégias. Então, a gente se encontra toda semana e, nesse horário, a gente vai discutir e avaliar, além de analisar o que está sendo executado, né? Porque eu faço ali todo o processo, treino os vendedores, mas para ter resultado de fato, no dia a dia tem que ser feito. Então, eu consigo analisar os indicadores e ver se eles realmente estão fazendo da forma que precisa ou se ainda tem algo que precisa ser melhorado, né? Então, o acompanhamento, ele é uma visão estratégica, né? Mas é opcional, não é obrigatório. Treinamento dos vendedores. Também. E dos gestores, né? Ah, de todo mundo, então! Porque tem muito gestor que não sabe como definir meta comercial, não sabe quais os indicadores do funil ele precisa olhar para entender onde a venda está sendo travada. Os clientes, os leads que não viraram cliente, por qual motivo? Qual foi a objeção? Como contornar essa objeção? Então, tem muito gestor que está na posição de gestor, mas não tem toda essa visão. E aí eu consigo treiná-los para, através disso, ele melhorar o time dele também.
E aí fazer um trabalho que realmente vai render frutos. É, E você já teve algum caso, assim, que foi muito rápido, que você nem esperava que fosse tão rápido assim? então, eu recentemente treinei um pré-vendedor, tá? Nesse caso é um pré-vendas, que ele nunca tinha trabalhado com uma venda de serviços mais complexa, uma venda mais consultiva. Então, assumi o desafio de prepará-lo ali para o meu cliente, a empresa, poder ter um trabalho de prospecção ativa através dele. E aí, nós fizemos um treinamento durante um mês, 3 vezes na semana, algumas horas, e ensinei o beabá, assim, como fazer mineração, como fazer prospecção, como encontrar as pessoas, como abordá-las, tudo. Inclusive, como utilizar as ferramentas, porque ele nunca nem tinha visto um CRM. Nossa! Então, foi algo bem do zero, assim. E no primeiro mês dele efetivo de trabalho, ele conseguiu 4 agendamentos, né? E eu tô Legal. falando de uma venda extremamente complexa. E foi um resultado muito positivo, o meu cliente ficou bem feliz, inclusive, porque a nossa expectativa era que nos 3 primeiros meses ele não teria agendamentos, porque seria um período de rampagem ali, até para ele entender sobre o serviço que estava sendo ofertado. Aham. E como foi um trabalho bem full time, assim, ele colheu o resultado antes do previsto. E até hoje ele agradece, tem um carinho super grande, assim, por mim. Ah, até tô cobrando uma collab com Ó, ele tá aí, dando vendo? testemunho. Vamos cobrar. Tu vai mandar esse podcast pra ele vai ouvir, tu já Com sabe. certeza. E aí vocês vão ver o depoimento dele lá desse caso que eu tô comentando. Com certeza. E já aconteceu o contrário, tipo assim, ele não foi daquele jeito, daí desistiu, mas voltou atrás. Já aconteceu? De desistir e voltar atrás, olha, que eu me lembre não, porque geralmente a pessoa quando vai para esse caminho de venda, ela já está bem inclinada a tanto pelas questões do lado bom, de remuneração, possibilidade de variável e tudo Uhum. mais, e tanto por identificação pessoal. Olha, às vezes eu não tenho experiência com venda, mas eu gosto de me comunicar, eu tenho intensidade, eu tenho personalidade, então eu gostaria de aprender para viver disso. Então é Uhum. muito difícil, assim, nos primeiros meses, uma pessoa, um profissional que tomou essa decisão voltar atrás. Acontece, pode acontecer mais quando já tem, assim, anos que não está chegando no resultado que gostaria, às vezes por falta de treinamento ou de acompanhamento ali de dados, né, para ter um norte para onde ir, e aí acaba aparecendo outra oportunidade de migrar de área e vai, mas quem é vendedor mesmo, quem gosta dessa Da raça. adrenalina, de começar o mês sem saber quanto vai receber no outro mês, assim, é difícil mudar depois. Nós comerciais. Mas assim, e Exatamente. é uma pergunta, você atende só PJ ou pessoa física também? Então, pessoa física eu atendo muito pontualmente na parte de mentoria. Eu não divulgo, mas algumas pessoas me procuram e pedem. Então, eu faço um acompanhamento personalizado. Olha, o que tu precisa? Seria para a parte específica de vendas ou para a parte de gestão de vendedores? Então, eu monto um cronograma e a gente faz por 2 meses, 3 meses, quanto tempo? E aí, em cima disso, eu atendo, mas é algo que eu não costumo divulgar, assim, comercializar, é Não é mais o teu quando me ponto procuram. teu É. ponto Não, focal, não, é mais assim. quando me procuram e pedem mesmo. Aham. E tem muito caso, assim, quando você entra numa empresa que a pessoa, às vezes, ela não tem o perfil da venda, mas ela tá ali, e daí você tem que treinar ela? Então, sim, é bem desafiador, né, porque quando os meus clientes querem contratar vendedores, é muito difícil tu encontrar um profissional completo, que já tenha conhecimento técnico sobre venda e sobre o produto ou serviço e que domine todo o processo e tudo mais. É muito difícil. Então, eu digo assim: olha, dependendo da posição, principalmente se for uma posição mais júnior, contrata pelo perfil pessoal, de intensidade, de determinação, de resiliência, porque vendedor tu vai ouvir 90 nãos para um sim. Então, tu tem que ter esse perfil de não se abalar ali muito fácil. Aconteça o que acontecer, tu vai continuar avançando para ter uma venda. E a parte técnica a gente treina. Então, quando eu entro numa empresa que a pessoa não tem, assim, muita intensidade comercial, eu avalio o perfil. E aí eu digo: olha, você quer aprender? Você quer se tornar um bom vendedor? Se você quiser, tenho todas as ferramentas para isso acontecer. Agora, se a pessoa não quiser, ou se ela fizer corpo mole, ou se ela não se adaptar, eu chego para o meu cliente e falo: olha, melhor investir tempo em trazer alguém do zero que queira, do que alguém que está aqui, mas que não tem a intenção de se desenvolver nessa área.
né? Então, vai muito mais da pessoa querer do que eu decretar ali só de inicialmente, né? É mais do perfil mesmo da pessoa, então. Sim, mas já Uhum. tive, por exemplo, casos de contadores que quiseram migrar para a parte de vendas. O serviço era atrelado a questões contábeis, então já ajuda bastante, mas eu consegui também fazer o treinamento e desenvolver do zero e performaram muito bem. Nossa, que legal. Então, às vezes, a pessoa estava lá porque ela foi Tá deixando a vida acostumada. levar, seguiu a profissão do pai e quando viu estava naquela posição. Mas pode ser que em algum momento ela fale: "Não, o que eu quero mesmo é vendas". E tá tudo certo, vamos lá, a gente treina e ajuda aí a se desenvolver. E até você falou sobre a questão de família e tudo mais por pessoas, né? A gente Uhum. sabe muito que tem uma diferença entre as gerações. Então eu acho que hoje, pelo menos é o que eu vejo, talvez até pela geração de hoje é muito mais difícil achar vendedores. Você vê isso claramente todos os dias. Então. Ela deu até uma risada de nervosa. Ah, olha, é muito desafiador, porque a geração atual, ela tem muita dificuldade de rejeição, de ouvir não, leva muito para o lado pessoal, não tem aquele sonho de fazer carreira, então qualquer coisa migra de empresa, então o turnover ali acaba sendo muito alto, é difícil tu reter um profissional mais jovem durante muito tempo. Então até para você corrigir, até para você direcionar, tem que considerar muito o perfil, até mesmo comportamental, de quem você está gerenciando. Porque, às vezes, o jeito que eu vou falar com um profissional que já tem 20 anos de casca, que já está acostumado a apanhar e seguir, é diferente de uma pessoa que está entrando no mercado agora. Então, a parte de gestão, de liderança, também tem que considerar tudo isso e até definir metas e entregáveis de acordo com a capacidade de entrega de cada integrante da equipe, não necessariamente é a mesma coisa para todo mundo. Não é porque um entrega desse jeito que o outro vai entregar também. Ainda mais com essa diferença Idades, de gerações, tudo influencia. lugar também, né? Sim, Ainda mais eu vejo que aqui em Itajaí que tem muitas pessoas de fora, né? Eu sou de fora também, todo mundo já sabe. Mas eu sou de Belém do Pará. E daí eu legal, vejo o quanto é diferente, assim, idade, lugar e tudo mais. E na tudo. venda isso é super. Sim, tem muita, assim, muita diferença. E engraçado tu comentar sobre a questão do lugar influenciar também, porque até eu vejo uma questão de locomoção, de logística. Lá no Rio de Janeiro, para a gente chegar no trabalho, né, são umas 3 horas de locomoção. Para quem Nossa. mora na Baixada Fluminense, e vai para o centro do Rio, por exemplo, em horário de pico, né? Pega ônibus, metrô, trem, é uma Barco? loucura. É, e aí aqui é tudo muito perto. Só que ainda tu vê jovens se batendo nessa questão. Ah, cheguei atrasado porque dormi mais tarde, porque estava jogando, porque a questão de disciplina mesmo. Então, dependendo do perfil, não vale a pena manter, né? Porque a Uhum. pessoa, acima de tudo, tem que querer. Acima de qualquer desculpa, o propósito dela tem que ser maior do que qualquer desculpa, né? É difícil a gente ter hoje uma pessoa que vai realmente vestir a camisa da empresa. Entregar. Não. E eu acho Sim. que não é só uma dor de uma pessoa, acho que são dor de muitos No empresários hoje. geral, mas em venda a gente não tem tempo para ter um profissional não comprometido, porque nos outros setores a maioria chega e já tem uma demanda lá para executar. Na venda não, a gente cria a nossa própria demanda. Então, se tu tem um vendedor que ele não está comprometido, ele não vai vender. Se ele não vender, tu não vai ter faturamento. Se não tem faturamento, não tem dinheiro para pagar e manter a operação, muito menos para crescer. Então, um vendedor que não é disciplinado, não tem resiliência, não vai longe. Ele vai estagnar e vai ficar ali ou não vai dar certo. Sim. E realmente a gente fala por aí que vendas é o coração da empresa. Você concorda? Isso é polêmico. Porque assim, ela tá falando da venda, eu fiquei assim, será que eu pergunto? Isso é bem polêmico, tá? Já vi muitas rinchas, né, de setores Sim, nas com certeza. empresas por conta disso. Cada um quer puxar sardinha pro lado, né? Mas quando a gente fala de coração, a gente fala de um órgão que bombeia sangue pro resto do corpo, né? E aí, na empresa, todos os setores são importantes. Se não tiver financeiro, não dá certo. Se a operação não funcionar, não vai entregar para o cliente. Mas e se não tiver venda? Como que você vai crescer? E aí você já tem clientes ativos. Se algum desse cliente, que é detentor da maior parte do teu faturamento, é o teu maior cliente, ele amanhã resolve migrar e
contratar outra empresa. Como que você vai manter os seus funcionários? Então, não é uma questão de ego, né, comercial. É uma questão de bombear sangue para manter o corpo em movimento. Então, com certeza, eu tenho que defender que vendas É o é o coração da coração. empresa, né? Não pode parar nunca. Não pode parar nunca. Não. O nosso bate-papo, ele tá mais ou menos no final, mas aí a gente vai ter um bloco agora que eu achei muito legal, que é um ping-pong. Ai, vamos Eu lá. adorei, tá? Quando a gente ela trouxe essa ideia, eu achei o máximo, assim, então vamos fazer. Vamos lá. É tipo assim, ó, vou fazer pergunta e você não pode pensar muito, você só tem que Tá. responder. Seu livro preferido? Arrume a sua cama. Uma coisa que não pode ficar sem? Meus cachorros. Você tem quantos? 3, sou Meu apaixonada. Quem gosta de gato não pode, aqui é cachorro. Cachorro. Melhor decisão que já tomou, que você já tomou. Casar com o amor da minha vida. Ai, que linda, eu não tava esperando essa pergunta. Beijo, amor. O que te faz levantar da cama todos os dias? Meu propósito de impactar vidas, mostrar que é possível contrariar estatísticas. Olha aí. Ai, gostei dessa resposta também. E assim, aqui no GaiaCast, eu criei o costume de fazer uma dica de ouro. Então, pra hoje, fala ali pra sua câmera. Se você Uhum. fosse dar uma dica de ouro pro empresário que se sente assim, que tá estagnado, que não sabe pra onde vai, pra onde tá indo a tua venda, o que você diria hoje? Se você já não começou a estruturar o teu comercial há algum tempo atrás, o melhor momento é agora. Então, tem solução, tem como aumentar, tem como escalar, só precisa virar a chave e abrir a mente para novas oportunidades, que é a oportunidade de organizar, processualizar o teu processo de vendas. Olha, arrasou! E assim, o que você espera do pessoal que ouviu, assistiu o GaiaCast de hoje? O que eles Então, levem daqui dessa conversa? Eu espero que as pessoas levem que é possível ser autor da própria história, né? Não é porque teve um diagnóstico, ou teve uma falência, ou teve um desafio na vida que você é aquilo ali. Não, você é o que você escolhe ser. Até porque Deus ama usar improváveis para confundir os sábios, né? Então, eu vejo em cada desafio uma oportunidade de melhoria, de avanço, e eu quero que as pessoas levem dessa conversa justamente esse impulso, essa motivação para seguir em frente. E vendas é desafio, né? Desafio diário e vencemos todos eles. É isso mesmo. E assim, pra quem quer te achar, te encontrar, te mandar mensagem, por onde a gente acha, Beatriz? Então, tem o Instagram, BRB Consultoria Comercial, tem o site também, consultoriabrb.com.br. Estou disponível aí para a gente conversar, trocar o WhatsApp e ajudar essa nação empreendedora a vender cada vez mais. E bora vender e faturar muito mais. Vamos! Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Adorei, obrigada. Eu adorei, né? Eu faço parte do time comercial aqui do Gaia, então eu fiquei muito feliz do nosso Legal. bate-papo. Espero também que quem tenha ouvido, quem tenha visto o nosso GaiaCast tenha gostado. Se tiver dúvida também, pode colocar nos comentários, né? A Beatriz Com depois vai certeza. estar respondendo. Muito obrigada, Obrigada. Beatriz. E até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. tchau!